Olá, seja bem-vindo ao Violão Cancioneiro. Essa aqui é a nossa quarta aula e aqui a gente vai falar sobre os instrumentos musicais, os diferentes tipos de violão e entendendo as partes de violão e como colocar isso a nosso favor. Olá, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho do violão? Acho que é importante vocês conhecerem as partes do violão, algumas coisas básicas. Eu também queria aproveitar para falar um pouco dos tipos de violão que existe, pelo menos dos básicos, que é o violão de nylon e o violão de aço. E o que significa, na verdade, quando é que você deveria usar um de nylon, quando é que você deveria usar um violão de aço, as diferenças entre eles, de técnica. Então, acho que é importante vocês conhecerem. Vamos começar pela parte do conhecimento do violão, né? Esse aqui é o nosso amigo violão, ele tem aqui a boca, ele tem as cordas, de novo, as cordas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá legal? Tem as tarraxas do violão, que é onde a gente usa para afinar, a gente vai falar na próxima aula de afinação. A gente tem as casas do violão, então 1, 2, 3, 4, aqui são chamados de casa 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é importante, que a gente vai falar muito do tipo assim, coloca o dedo na corda 2, casa 1. Coloca o dedo na corda 4, casa 3. Tá legal? Então é importante vocês saberem. Aqui tem o corpo do violão, a roseta, mas eu acho que o mais importante, que eu queria que vocês gravassem mesmo aqui, é a questão das tarraxas, que é onde a gente vai usar para afinar o violão, as cordas e as casas, tá legal? Esse aqui é um violão acústico, significa que ele tem uma boca, ele tem um corpo, então significa que ele consegue tirar som mesmo sem um amplificador. Existem violões, que nesse caso vai ser praticamente uma guitarra, elétricos, tá? Então tem Godin, tem Yamaha, tem algumas marcas de violão, onde ele parece mesmo uma guitarra. Então ele tem inclusive cordas de nylon, mas ele só tira som se for plugado. Muitos profissionais preferem tocar com esses violões que parecem guitarras em shows, por conta de feedback. Como você está com a caixa ligada, você toca e aí o som sai da caixa, entra de novo aqui, retroalimenta, pode dar microfonia. Mas no nosso caso aqui, que está tocando em casa, está tocando no churrasco, está tocando para a família, a simplicidade de um instrumento como esse, onde você não precisa fazer grandes setups, que ele pode ficar visível, você toca, ela vale a pena, tá legal? Esse violão que eu estou segurando aqui, ele é um Tajima, da série Café 800. Eu vi que a Vanessa Moreno toca com um desse também. Eu adoro os violões da Tajima, não tenho nenhum tipo de relacionamento comercial com eles. Eu de verdade gosto. Eu acho que um violão comercial, que você já compra pronto, eu gosto bastante do da Tajima. Já tive violões da Rossini, mais ou menos, eu já ouvi falar também que da Rossini tem um problema que sai essa parte daqui. Mas o melhor violão é aquele que você tem na sua casa. É aquele que você já pode pegar, que você já pode tocar, tá? Então não coloca o instrumento na frente da técnica. Uma recomendação que eu sempre faço é vocês procurarem um luthier. Às vezes está com um violão antigo que foi do tio, etc. Leva no luthier. O luthier ele é um profissional que trabalha reformando ou construindo, né, instrumentos musicais, violões, por exemplo. E o luthier ele pode fazer vários ajustes para você. Ele pode colocar a casa, ele pode trocar uma peça que está quebrada, ele pode regular para melhorar a afinação, ele deixa o violão bonitinho. Então o melhor violão é o violão que você tem na sua casa, leva no luthier, deixa ele bacana e vamos em frente. Claro que se você estiver no nível maior e você tiver mais condições financeiras, você pode comprar um violão customizado feito por um luthier. Aí é claro que a madeira, aquela que você escolhe, o som, a qualidade do material feito bonitinho só para você, faz uma diferença. Mas, gente, na prática vai fazer uma diferença para quem tem um nível semi-profissional ou profissional, né? Um violão como esse aqui tá de muito bom tamanho. Esse aqui é um violão de nylon, que dentro da estética que a gente está se propondo aqui, que é MPB, bossa nova e samba, é o violão mais recomendado. Vocês perceberam, o João Gilberto tocava com violão de nylon, o Tom Jobim, o Chico, o Caetano,
o Gil, o João Bosco, essa turma toda, né? E mesmo no samba, muito comum também violão de nylon. Quando tem um violão de 7, aí você vai ver um violão de 7 de aço, mas aí já é uma outra história. Mas é muito comum um violão de 6 cordas ser um violão de nylon, né? Ele é um violão mais macio também, que ele machuca menos os dedos, ele tem uma sonoridade um pouco mais doce e ele casa muito bem, né, com o que a gente está se propondo a fazer aqui. É o meu favorito, violão de nylon. 80%, 90% do tempo eu estou tocando com um violão de nylon. E no violão de nylon eu não gosto de usar palheta. No violão de nylon eu gosto de usar sempre meus dedos, né? Tenho minha unha grande, mas eu toquei mais de 30 anos, mais de 35 anos nesse momento. Eu só fui ter a unha grande 5 anos para trás. O resto eu estava sem unha mesmo e funcionava bem. Então essa questão de unha deixa uma preocupação para depois também. E eu tenho aqui um violão de aço, que é um violão que é um Gibson esse daqui, né? Mas é um violão que eu uso muito para tocar folk, para tocar pop rock, para tocar algumas músicas, por exemplo, Chão de Giz, né? Porque o Zé Ramalho toca com violão de aço, então você tenta chegar um pouco mais perto do timbre que a pessoa toca, mas não significa que você não possa tocar no violão de nylon. Pro violão de aço, eu gosto de tocar mais com a palheta. Eu acho que tá um som bonito, é alto. Eu não gosto de tocar com o meu dedo também, porque sendo bem sincero com vocês, quebra a minha unha. Minha unha é frágil. Toda vez que eu toco com o dedo no violão de aço, minha unha sofre um pouco e eu perco minha unha para tocar com nylon. Então no aço eu prefiro tocar com a palheta, porque eu acho também que gera um som muito bonito. Eu acho bacana, eu gosto dessa sonoridade do aço com a palheta. Mas como eu falei, muitas vezes, a maior parte do tempo eu estou no nylon, tem um pouquinho de tempo no aço. Existe esse camarada aqui que é chamado de capotraste, que dentro do universo de bossa nova, MPB e samba, eu não vejo tanto, mas existe, existe. Você pega Caetano, Gil, Chico, eu nunca vi usando um capotraste, João Bosco também nunca vi usando um capotraste. Que a ideia do capotraste é você transpor a música de tom. Então, se você estava acostumado a tocar uma música em um determinado tom, por exemplo, a Asa Branca que a gente falou, né? A terra ardendo. E aí, vamos dizer, por exemplo, que a cantora fala assim, putz, esse tom tá baixo pra mim, eu queria tocar um pouco mais alto para ficar melhor a minha voz, para dar um pouco mais de emoção. Você tem duas opções. Você pode transpor, e aí você vai fazer com formação de acordes totalmente diferente, mas uma maneira prática de você fazer é você colocar aqui, você vai fazer o mesmo formato do acorde. Então eu estava fazendo aqui, né? Pensa em relação a isso aqui, ó. Fazendo esse acorde aqui. Na hora que eu coloco aqui, ó, faço o mesmo acorde. Quando olhei a terra ardendo. Só que agora eu tô tocando essa música em Ré. Eu tava tocando a música em Dó, tô tocando a música em Ré agora. Então é uma maneira prática. Eu vejo mais o capotraste sendo usado no aço do que sendo usado no nylon, porque a técnica do aço tem muitas notas soltas, tem muitos lickzinhos, tem muitos trejeitos que as pessoas fazem, e fica mais fácil de você transpor esses trejeitos, essas sonoridades, esses truques do violão, essas alegorias, se você tiver com o capotraste. Então eu sempre deixo esse capotraste aqui, mas confesso para vocês que eu não uso tanto ele não, tá bom? Esses foram os instrumentos musicais e espero que tenha sido útil a aula para você tomar uma decisão e ter um instrumento pronto para te motivar e para você tocar, para você evoluir na sua jornada do violão, tá bom? Abraço e até a próxima aula.